Para muitas pessoas, o desejo de continuar uma vida sexual ativa e satisfatória em uma idade avançada é um conflito. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem o seu desempenho físico e mental em 8 vezes, mesmo após os 50 anos. Olha só, gente, a gente sabe que o envelhecimento ele pode ser que precise de fazer algumas adaptações na atividade sexual para reverter alguns dos efeitos das mudanças físicas e da saúde que acontecem nessa época. Existem muitas maneiras diferentes de fazer sexo e ter intimidade. A expressão da sua sexualidade pode incluir muitos tipos de toque e estimulação diferentes. Eu vou listar aqui alguns dos problemas mais comuns que as pessoas de mais idade podem enfrentar em relação ao sexo e quais medidas para melhorar a sua performance, mesmo sendo portadores de doenças cardiovasculares. E quais seriam essas mudanças esperadas, ditas normais? O envelhecimento normal traz mudanças físicas tanto em homens quanto em mulheres. Eu vou focar aqui mais nos homens, tá? As mudanças às vezes afetam a capacidade de fazer e desfrutar do sexo. À medida que os homens envelhecem, a impotência, também chamada de disfunção erétil, torna-se mais comum. Ela é a perda da capacidade de ter ou manter uma ereção. Ela pode fazer com que o homem demore mais a ter uma ereção ou ainda que a sua ereção possa não ser tão firme quanto costumava ser. A perda da ereção após o orgasmo pode acontecer mais rapidamente ou ainda demorar mais tempo para ter uma nova ereção. Essa disfunção, em geral, não se torna um problema se acontecer de vez em quando, mas se ocorrer com frequência, passa a causar um desconforto importante ao homem. Importante a gente destacar aqui para vocês que a disfunção erétil pode ser resultado ou um sinal de alerta a respeito de um problema de circulação periférica, nesse caso, especialmente nas artérias do sistema reprodutor masculino. E assim, está relacionada ao aumento de AVC e infarto, olha isso. Mas quais seriam as condições para acontecer problemas sexuais? Algumas doenças ou algumas deficiências, alguns medicamentos até podem influenciar na sua capacidade de fazer e desfrutar do sexo. Primeira condição aqui, artrite. Dor nas articulações devido à artrite pode tornar o contato sexual desconfortável. Exercícios de alongamento e medicamentos mesmo podem ser necessários para melhorar o conforto nas articulações. Descansos, banhos quentes, mudança de posição e até no horário da relação podem também ajudar. Uma dor crônica também pode ser importante. A dor pode interferir na intimidade entre pessoas com mais idade, desde que elas estejam em uma condição física não tão favorável ao esforço. A dor crônica não precisa fazer parte do envelhecimento e muitas das vezes ela pode ser tratada totalmente. Porém, alguns analgésicos, atenção, podem interferir também na atividade sexual. Demência, uma outra condição que está influenciando aí nesse contexto. A demência, em algumas pessoas, apresenta-se com maior característica em relação ao interesse, ao aumento do interesse sexual por pessoas mesmo que estejam próximas. Às vezes, as pessoas com demência grave podem até não reconhecer mais o cônjuge, o parceiro, e ainda terem um desejo sexual por ele. Podem procurar, inclusive, outras pessoas. Essa alteração pode ser difícil de gerenciar aí para a parceira. Diabetes é uma outra condição importante nesse contexto, porque é uma das doenças que mais causam disfunção erétil nos homens. Na maioria dos casos, o tratamento mais precoce possível pode ajudar bastante, principalmente em termos de controle de infecção, aquelas infecções de repetição ali no aparelho genital masculino. A doença cardíaca em si, o estreitamento e o endurecimento das artérias podem alterar os vasos sanguíneos no corpo todo, fazendo com que o sangue não flua livremente, tanto para homens como para mulheres. Pode demorar mais tempo para ficarem acetados. Para alguns homens pode ser difícil ter ou manter a própria ereção. As pessoas que tiveram um ataque cardíaco ou os parceiros podem ter medo de fazer sexo e que essa atividade provoque um novo infarto. Incontinência urinária. A pressão extra na barriga durante o sexo pode causar perda de urina
Isso pode ser ajudado mudando uma posição aqui, uma posição ali, ou mesmo esvaziando a bexiga antes e depois do sexo. A boa notícia é que a incontinência geralmente pode ser tratada e resolvida quase que completamente. O AVC, uma outra condição importante que acaba dificultando todo esse processo. A capacidade de fazer sexo às vezes é afetada por um acidente vascular cerebral, uma mudança nas posições ou mesmo o uso de alguns dispositivos médicos pode ajudar com a fraqueza ou a paralisia que tenha sido uma sequela de um AVC. Algumas pessoas com paralisia da cintura para baixo ainda conseguem sentir orgasmo e prazer durante o ato sexual, para vocês terem uma ideia. Outra condição importante, a depressão. A depressão ela pode causar uma falta de interesse nas atividades que você gostava e agora não tem mais interesse, como a intimidade e a própria atividade sexual. Pode ser um sintoma de que você está deprimido. Às vezes é mais difícil chegar ao diagnóstico, uma vez que o paciente não quer identificar essa condição, não quer procurar ajuda, do que fazer um tratamento que seja, de uma certa forma, bastante completo, bastante resolutivo em relação a isso. Tá? Todas essas condições são muito importantes, devem ser consideradas, devem ser, vamos dizer assim, o mais cuidadas possível de modo precoce, com bastante atenção, para que a gente consiga resolvê-las de um modo mais adequado e fazer a vida dessas pessoas com mais idade serem prolongadas com qualidade, com autonomia e com o prazer que elas merecem. Tá? Agora que você sabe de tudo isso, compartilha com aquele amigo que vai se beneficiar dessas informações e aproveita, já me segue aqui no perfil. A gente se vê